O mundo dos games é uma terra sem lei, mas até o caos tem limite. Você já parou pra pensar por que alguns jogos simplesmente somem da face da terra? Às vezes é por causa de direitos autorais, às vezes porque o desenvolvedor enlouqueceu. Mas hoje nós vamos falar do nível especial de proibição. Jogos que foram banidos por motivos tão absurdos, tão idiotas ou tão inacreditáveis que você vai se perguntar se os órgãos de censura estavam sob efeito de gás hélio. De porcos ofendidos a vacas políticas, segura a sua liberdade de expressão, porque hoje o banimento vai ser ao vivo. Mas antes de começar, eu queria pedir para vocês deixarem o vosso like no vídeo, porque eu vi que no vídeo passado tinha mais visualizações que likes, tipo muitas mais visualizações. Então se vocês pudessem deixar o vosso like no vídeo, eu ficaria muito grato. Vamos começar com um clássico, Angry Birds, o jogo onde pássaros suicidas se explodem contra porcos verdes. Parece inofensivo, certo? Errado. No Irã, o jogo foi olhado com muita desconfiança. Por quê? Porque alguns oficiais do governo decidiram que o jogo era uma propaganda política ocidental disfarçada. Mas a cereja do bolo foi o argumento dos porcos. Como o porco é um animal impuro em certas culturas, a lógica foi: se os porcos são os vilões e os pássaros, o bem, estão atacando eles. Isso deve ser uma metáfora para um ataque ao Oriente Médio. Sim, eles levaram um estilingue digital para o campo da geopolítica. Imagina o diplomata tendo que explicar que o porquinho de capacete não era um agente infiltrado, era só um bicho que queria comer ovos. Se você acha que o porco causou problemas, espera só pra ver como um ovo de Pokémon quase causou uma guerra religiosa. Em 2016, quando o mundo inteiro só falava de Pokémon GO, a Justiça da Índia recebeu um processo pedindo o banimento total do jogo. O motivo não era porque as pessoas estavam sendo atropeladas ou caindo em lagos, era por causa dos ovos. Sim, você ouviu direito. No jogo, você pega ovos em Pokéstops para chocar novos Pokémons. O problema é que a Niantic, na sua sabedoria tecnológica, colocou essas Pokéstops em templos hindus e jainistas. Para quem não sabe, esses templos são rigorosamente vegetarianos. A simples imagem de um ovo aparecendo na tela dentro de um lugar sagrado foi considerada uma ofensa terrível aos deuses. O caso foi parar na Suprema Corte. O juiz teve que ouvir advogados discutindo seriamente se um ovo feito de pixels tinha ou não proteína animal suficiente para profanar um templo. O jogo não foi banido permanentemente porque a Niantic correu para remover os pontos polêmicos, mas fica a lição: se você for caçar um Mewtwo, certifique-se de que ele não está comendo um bife dentro de uma igreja ou um templo sagrado. Senão, o banimento vem direto do céu. Se você tem menos de 15 anos, ou mora com alguém que tem, você sabe que o Roblox é praticamente uma religião. Mas nos Emirados Árabes Unidos, em 2018, o governo decidiu que o Roblox era uma ameaça à segurança nacional. O motivo oficial? Eles alegaram que o jogo era viciante demais, e que as cores e os sons do jogo tinham um efeito hipnótico que estava derretendo o cérebro das crianças. Sim, o governo baniu o jogo porque as crianças estavam gostando demais dele, mas o buraco é mais embaixo. Além do vício, eles ficaram com medo dos chats de conversa, alegando que o jogo era um território sem lei, onde pessoas estranhas poderiam influenciar os jovens. Ou seja, para o governo, era melhor apagar o servidor do que ensinar a criança a não falar com estranhos na internet. O banimento causou uma revolta tão grande entre os jogadores mirins que o caso virou notícia no mundo todo. É aquele tipo de censura que tenta apagar um incêndio jogando gasolina. Quanto mais proibiam, mais as crianças usavam VPN para jogar escondidas dos pais. Para fechar, o caso dos nomes. Muitos jogos são banidos na China por motivos que a gente nem imagina. Sabe o que eles odeiam? Esqueletos. Se o seu jogo tem um personagem que mostra os ossos, ele é banido, ou sofre um rebrand e ganha uma pele por cima. Foi por isso que muitos jogos de RPG famosos tiveram que ser redesenhados. Ver um fêmur na tela é considerado um desrespeito aos ancestrais. Imagina o designer tendo que colocar roupas em todos os mortos-vivos do jogo porque o governo decidiu que o esqueleto estava passando frio. A verdade é que a censura nos games é como aquele seu tio chato no jantar de Natal. Ninguém chamou, mas ele sempre tem uma opinião sobre o que você está fazendo. Mas
Mas sabe qual é a redenção disso tudo? É que quanto mais eles banem, mais a gente quer jogar. O banimento vira o melhor marketing do mundo. Se um jogo foi proibido, ele entra pro folclore da internet, e a gente sempre dá um jeito de encontrar o APK perdido ou o cartucho enterrado no deserto. No fim, quem decide o que é bom não é o sensor de terno, é você com o controle na mão. E você, já jogou algum desses jogos proibidos? Ou conhece algum banimento que eu esqueci? Comenta aí embaixo. Censura não, se você acha que cada um deve cuidar da própria bateria. Não esquece de se inscrever para mais histórias que as lojas de apps tentam esconder de você. Valeu e cuidado com o que você baixa. Nos vemos no próximo vídeo e fui!